Alô, Palmeiras, tira o olho do meu cria. Gabriel Pec, o grande nome de 2023, queira você ou não, chama mais atenção do que nunca de clubes da Europa, clubes do futebol norte-americano e agora clubes também do futebol brasileiro. Palmeiras, um gigante tanto dentro das quatro linhas, com várias conquistas de títulos nestes últimos anos, quanto também fora das quatro linhas, com vários investimentos já feitos nestas últimas temporadas, se interessa pela contratação da revelação da base Cruz Maltina. É claro, a gente vai falar sobre isso aqui, trazer informações importantes sobre esse interesse do Palmeiras no Gabriel Pec, mas além dessas também falar sobre muitas outras informações, falar sobre um passo importantíssimo do Vasco nesta sexta-feira, se tratando de dívidas. Eu sei que o torcedor vascaíno quer saber muito sobre futebol, sobre Campeonato Brasileiro, a luta para não cair à segunda divisão, mas o Vasco fora das quatro linhas deu um passo importantíssimo, realmente algo que é de se comemorar. Não é um título, mas é algo sim para o torcedor vascaíno comemorar nessa tarde de sexta. Além dessas, torcedor, muitas outras novidades. Hoje temos início, da 35ª rodada de Campeonato Brasileiro. Já às 9h30 da noite, Bahia e Corinthians se enfrentam. Então é de fato um vídeo importantíssimo. Um boa noite gigante ditado que você, torcedor Cruz Maltino, não poderá perder. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora! Porém, antes de começar, rapidinho, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 114 mil inscritos e faltam bem poucos inscritos para chegarmos a esse objetivo. Então, se você está à procura aí de um canal que fale de Vasco, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal, é rápido, é fácil, só apertar nessa palavrinha inscrever-se que você será um inscrito do nosso canal. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar também, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre esse passo importante que o Vasco deu nesta sexta-feira fora das quatro linhas. O Vasco, nesta tarde de hoje, teve aprovado na CBF um plano de parcelamento de mais de 60 milhões de reais em dívidas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dívidas referentes ao futebol. O pagamento é referente a dívidas antigas com atletas, treinadores, empresários e alguns outros clubes também. Dívidas que o Vasco fez durante todos esses últimos anos. Uma dívida, volto a repetir, que gira aí algo em torno de 60 milhões de reais. E o Vasco conseguiu esse parcelamento junto à CBF. Um parcelamento em 70 vezes. Parcelamento acontecerá com pagamentos mensais. E já na primeira parcela, a informação que nós temos é que o Vasco pagará 23 de 70 credores. Então, muito legal aí realmente o que o Vasco está fazendo. São 70 processos, eu falei que era 70 vezes o pagamento, fazendo uma errata aqui. Não temos a informação de quantas vezes foi parcelado, mas foram 60 milhões de reais parcelados em algumas vezes. E na primeira parcela que o Vasco pagará, 23 credores já terão as suas dívidas pagas pelo Vasco da Gama. Então, é um passo importante. O Vasco pagará 23 credores na primeira parcela. Um passo importante que faz com que, é claro, cada vez mais o torcedor vascaíno olhe e veja sentido numa SAF, uma sociedade anônima do futebol. Foi para isso que o Vasco se transformou numa SAF, para colocar as suas contas em dia, para tirar débitos, para pagar credores. O Clube de Regatas Vasco da Gama, como uma associação, não tinha mais condições de fazer isso. Então esse foi o objetivo ao se tornar uma SAF. Criar fluxo de caixa, tornar o futebol cada vez mais rentável e autossustentável. E parece que, enfim, as coisas estão acontecendo para isso. Foi uma conquista tão grande que o próprio Vasco, através de suas redes sociais, se posicionou em nota oficial, inclusive, dizendo assim, abre aspas, a SAF do Vasco da Gama continua trabalhando para renegociar as dívidas assumidas e, com isso, apresentou o pedido de plano de parcelamento coletivo de débitos perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF, para pagamento dos débitos existentes até a constituição da SAF. Os processos envolvem atletas, treinadores, agentes e outros clubes brasileiros.
plano está em linha com a nova fase do Vasco, cujo objetivo é organizar as dívidas e manter o futebol forte, tendo responsabilidade financeira. Em virtude do sucesso nas negociações, a ampla maioria dos credores aprovou a proposta apresentada pelo Vasco. Com isso, nessa sexta, dia 24 de novembro, a CNRD publicou a homologação do plano, que tem como objetivo o pagamento de mais de 60 milhões de reais em dívidas. O Vasco realizará pagamentos mensais e já no primeiro pagamento quitará 23 dos 70 processos que compreendem demandas existentes na CNRD, desde 2018. Além disso, o Vasco já realizou a individualização de mais de 2 milhões de reais em FGTS dos credores trabalhistas. Então o Vasco da Gama aí de fato pagando, fazendo se mostrar o porquê ter se transformado em uma SAF. É algo muito legal, uma atitude que é sim algo a ser comemorado pelo torcedor cruzmaltino. Então o Vasco pagando, isso é importante para que o Vasco se torne novamente, né, uma potência financeira, isso reflita dentro das 4 linhas. E ainda falando, né, sobre fora das 4 linhas, falando sobre esse momento que o Vasco vive com relação à gestão, à diretoria, à direção, ontem tivemos aí um encontro muito legal lá na Cidade do Galo. Um encontro entre o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, e Bruno Rodrigues, que é o controller do Vasco, da Vasco da Gama SAF, e também a Júlia Fernandes, que é a gerente de projetos da Vasco da Gama SAF. Os dois profissionais do Vasco foram até a CT da Cidade do Galo do Atlético Mineiro, conhecer como o Atlético faz gestão das suas sedes e também a operação da Cidade do Galo. O Vasco tem por objetivo transformar, né, o CT Moacir Barbosa também em um grande CT e foi até a Cidade do Galo para ter essa aproximação maior. O torcedor vascaíno, quando viu o Rodrigo Caetano com a camisa do Vasco em suas mãos, com esse sorriso no rosto, é impossível não pensar em coisas boas. Lembrando que o Rodrigo Caetano é um grande desejo de Pedrinho para ser o próximo diretor executivo do Vasco. Aí você pode até se questionar, Lucas, mas a SAF não tem, aliás, a associação, né, onde Pedrinho será o presidente, não tem direito de tirar, colocar ninguém no cargo de diretor executivo. Sim, não tem, mas é importante lembrar que o futebol tem 30%, aliás, a associação tem 30% de futebol. A palavra do Pedrinho pesa sim. Pode não ter um fator decisivo, mas pesa, tem influência. E o Pedrinho quer usar desses 30% de influência que ainda restam a ele para tentar montar um departamento de futebol de acordo com aquilo que ele pensa, e dentro disso está Rodrigo Caetano, que é um grande nome, um nome que tem um período conturbado na Cidade do Galo, à frente do Atlético Mineiro, tem o seu contrato sendo encerrado agora em 2023 e surge o Vasco da Gama com uma grande possibilidade de retorno. Lembrando que o Rodrigo Caetano foi o grande responsável por montar aquele time campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, que disputou o Libertadores. Foi o Rodrigo Caetano que montou todo aquele elenco sem dinheiro, e o Rodrigo Caetano é um ilustre vascaíno. Ele é torcedor do Vasco e quem sabe Vasco e Rodrigo Caetano poderão estar se reencontrando na temporada de 2024. Até porque, né, Paulo Brax é um nome que hoje bambeia no cargo de diretor executivo e caso saia, Vasco terá que ir ao mercado à procura de outro nome na função. E antes de entrarmos no assunto sobre Campeonato Brasileiro, até porque já, né, teremos aí o início da 35ª rodada do Brasileirão, quero falar sobre outro assunto fora das 4 linhas, mas que envolve um grande desempenho de um atleta dentro das 4 linhas, que é Gabriel Peck. Gabriel Peck, torcedor vascaíno, é como eu falei no início do vídeo, queira você ou não, com críticas ou não, chateado ou não, é o grande nome do Vasco em 2023. Isso é algo inegável. E aí você pode até se perguntar, Lucas, por que você está falando que o Gabriel Peck é o grande nome do Vasco nesta temporada de 2023? Os números comprovam isso. Gabriel Peck é o líder do Clube de Regatas Vasco da Gama em participações em gols nesta edição do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Em 33 partidas com a camisa do Vasco da Gama, Peck tem 8 gols marcados, 4 assistências dadas, 26 passes decisivos, 9 grandes chances criadas, 61 chutes dados, sendo que 22 foram no gol, 51 dribles certos em 33 partidas, 50 faltas sofridas e uma média de 7 pontos. E além do mais, Peck é um jogador polivalente. Um atleta que quando necessário cai pelo lado direito, quando necessário cai pelo lado esquerdo, não tem esse problema. Peck é um jogador que até de camisa 10 dá para atuar. E além disso, além desta edição do Campeonato Brasileiro, o Peck hoje é um atleta que é o artilheiro do Vasco no ano, pegando todo o ano, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, o Peck é o artilheiro do Vasco da Gama. Gabriel Peck nesse ano com a camisa do Vasco tem 46 jogos,
14 gols marcados e 5 assistências nesse ano com a camisa Cruz Maltina. No ano de 2023, o Peck tem mais gols do que todas as suas temporadas com a camisa do Vasco da Gama. Loucura, né? Pois o Peck iniciou profissionalmente no ano de 2019, não marcou nenhum gol. Em 2020, atuou durante 21 jogos, marcou um gol apenas. Em 2021, em 52 partidas, marcou 7 gols. E em 2022, 4 gols em 47 jogos. Ou seja, do ano de 2019 a 2022, o Peck fez com a camisa do Vasco apenas 12 gols. Já nesse ano de 2023, ele tem 14 gols. Então, em 3 anos, ou melhor, em 4 temporadas, o Peck fez 12 gols. Em um ano, 2023, o Peck fez 14. Olha a virada de chave que esse garoto, de apenas 22 anos de idade, deu em sua carreira. O Peck hoje, para vocês terem noção da importância desse atleta, é o 4º ponta com mais participações em gols a cada 90 minutos no Campeonato Brasileiro. Gabriel Peck só fica atrás de Everton Galdino, Gabriel Teixeira e Maurício do Internacional. Ele precisa de algo em torno de uma partida, Gabriel Peck aí tem uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. Essa é a média do grande atleta Cruz Maltino e hoje o Peck, inclusive, é o maior artilheiro do Vasco na década. De 2020 para cá, 2021, né, melhor dizendo, não há ninguém que tenha feito mais gols com a camisa do Vasco da Gama do que Gabriel Peck. Ele ultrapassou o Germancano e Nenê, que eram os 2 atletas que tinham uma marca semelhante. O Nenê hoje é o 3º artilheiro do Vasco na década, a partir de 2021, com 19 gols. E o Cano é o 2º com 22 gols marcados. O Peck é o 1º com 26 gols marcados. E tudo isso, torcedor, faz com que clubes comecem a olhar para o Gabriel Peck com um grande interesse. Na janela do meio do ano, Nantes da França fez uma proposta pelo jogador. E clubes do futebol norte-americano também tentaram tirar o Gabriel Peck do Vasco da Gama. O Nantes, na janela do meio do ano, o Nantes é um clube do futebol francês, ofereceu 30 milhões de reais pelo atleta. O Vasco recusou prontamente sua oferta, analisou e identificou que era uma oferta abaixo daquilo que o Vasco da Gama pediria. Mas a expectativa é que na próxima janela a Europa venha com tudo para tirar Gabriel Peck do Vasco da Gama. Um atleta muito jovem, torcedor, 22 anos de idade, é muito novo para o nome que Gabriel Peck hoje tem à frente do Vasco da Gama, para a responsabilidade que ele tem para esse setor ofensivo. É um atleta, na minha opinião, praticamente pronto. Taticamente, é difícil de se encontrar um jogador igual o Gabriel Peck no futebol brasileiro. A gente pode falar que ele não é um jogador decisivo, que ele é um jogador que faça muitos gols, não é um artilheiro, mas taticamente ele cumpre a função como poucos. Ele é um jogador que sabe defender, sabe atacar, precisa melhorar sim na parte da tomada de decisões. Vê-se muito o Gabriel Peck tomando decisões erradas durante 90 minutos, mas isso é para se aprimorar. É um jogador de apenas 22 anos de idade e muitas vezes o torcedor vascaíno cobra como se o Peck fosse um atleta de 29 anos que já tivesse conquistado tudo. O Peck ainda é um atleta em formação, o Peck ainda tem 22 anos de idade, ainda tem muito a evoluir, mas hoje já é um jogador que ajuda muito o Vasco da Gama, é um dos protagonistas desse ano de 2023. E automaticamente volto a repetir, vão vir querendo tirar o Peck do Vasco da Gama. E nesse momento, um clube do futebol brasileiro se interessa mais do que nunca pelo jogador. Informação que tivemos aí da Nosso Palestra, que é uma página esportiva da Sociedade Esportiva Palmeiras, é que o clube paulista está interessado na contratação do Gabriel Peck. O Palmeiras deve fazer investidas pelo Gabriel Peck nessa próxima janela de transferências. Nesse momento, o Palmeiras sofre a investida do Zenit, clube russo, pela contratação do atacante Arthur. E o Palmeiras já pensa num possível substituto para o ponta, né, do seu elenco. E nessa lista de substitutos aparece exatamente ele, Gabriel Peck. Gabriel Peck surge com uma grande possibilidade para substituir Arthur do Palmeiras. O Palmeiras nesse momento tem a proposta do Zenit da Rússia no valor de 15 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 80 milhões de reais. E a ideia do Palmeiras seria contratar o Gabriel Peck para ser esse substituto do Arthur, né, no caso, no clube paulista. Lucas, você acha que valeria a pena vender o Peck? Eu vou responder a vocês. Para o futebol brasileiro, não. Muito não, inclusive. O Vasco tem que ser um clube vendedor e é normal hoje do Brasil ser um clube que venda.
Por exemplo, a gente olha para o nosso rival. O Flamengo vende várias estrelas da sua base. Vinícius Júnior foi vendido, Lucas Paquetá foi vendido. Aparece qualquer jogador, rapidamente é vendido. A gente não vê atletas jovens no Flamengo. A gente viu um jogador aí se destacando no rival, que foi o João Gomes, e logo foi vendido também. Nem ficou, né, para a disputa do Mundial, que eles conquistaram a Libertadores e foram para o Mundial. Nem o Flamengo esperou para segurar o atleta, vendeu logo. Hoje o futebol brasileiro é o mercado vendedor, isso é normal. Mas tem que vender certo. A gente não vê um Flamengo vendendo seus atletas para um rival do Brasil. O Palmeiras queria tirar o Pedro do Flamengo. O Flamengo colocou uma venda no valor de 250 milhões de reais. Quer tirar o Pedro? Ok, mas vai ser 250 milhões. Porque isso, é claro, pode ajudar financeiramente o clube, mas vai reforçar o seu rival. Você, além de tirar do seu elenco um bom jogador, você reforça o seu rival. Isso é uma cabeça pequena, é uma mentalidade pequena. Se o Vasco vender o Gabriel Peck para o Palmeiras, é uma mentalidade pequena, porque você estará perdendo um grande atleta e reforçando o rival a candidato a título na próxima temporada, no caso. Uma venda, para mim, é algo natural, é o caminho natural a acontecer. Mas ponto 1, não pode ser uma venda para ninguém do futebol brasileiro. O Vasco não pode suportar um time pequeno que vende para os grandes do Brasil. O Vasco é um clube grande. Se o Vasco tiver que vender, tem que vender para fora do Brasil e não para clubes de dentro. Com todo respeito. Mas vender para clubes de dentro do Brasil, isso é coisa de Goiás, isso é coisa de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, isso é coisa de Coritiba, isso é coisa de clubes com menos potencial de investimento e a menor, né, melhor dizendo, grandeza no cenário do futebol nacional. O Vasco é grande, o Vasco é gigante. Não podemos ter no nosso elenco atletas que querem sair do Vasco e vestir a camisa de outro clube do futebol brasileiro, que o Vasco em si já é um gigante. E o ponto 2, essa venda não pode ser menor do que 60 milhões de reais. Tem que ser maior. Na minha opinião, a venda de Gabriel Peck tem que ser a maior venda da história do Vasco da Gama. Uma venda maior do que do Andrei, uma venda maior do que foi do Douglas Luiz, uma venda maior do que foi do Felipe Coutinho. Não pode se vender Gabriel Peck por menos de 50, 60 milhões de reais. Então, ponto 1, não se vende por Brasil. Ponto 2, essa venda não poderá ser inferior a 60 milhões de reais. A partir disso, é pensar, analisar, receber as ofertas, identificar qual seria a melhor para o jogador. O certo é, Gabriel Peck dificilmente permanecerá no Vasco em 2024 e aguardar para ver qual será o melhor futuro para o atleta. Grande jogador, está fazendo uma brilhante temporada e é normal clubes estarem de olho em sua contratação. E olha, Vascão, deixa clara a sua opinião antes aí no comentário se você concorda com isso, se você também acha que ele deveria ser vendido apenas para fora do Brasil e por um valor acima de 50 milhões de reais. E para finalizar aqui o vídeo, falar sobre o Campeonato Brasileiro, pois hoje se inicia a 35ª rodada do Brasileirão. Hoje entrará em campo, eu chego aqui um pouquinho ao lado para vocês darem uma olhada, o 12º colocado e o 17º colocado em São Paulo, na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. O jogo importante para o Vasco da Gama, pois dependendo dos resultados, o Vasco poderá terminar essa rodada na 16ª colocação e principalmente parcialmente, né? Caso o Bahia vença a equipe do Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena, o Bahia ultrapassa o Cruzeiro e também automaticamente ultrapassa o Vasco da Gama na colocação do Brasileirão. Então é um jogo pro torcedor. Ultrapassa não, é o Vasco da Gama não, né? Ultrapassa o Cruzeiro e fica abaixo, perdão, do Vasco da Gama, pois chegaria a 41 pontos. Caso perca, seria o ideal, pois independente dos resultados dessa rodada, mesmo que o Vasco perca amanhã para o Atlético Paranaense, o Vasco não correrá riscos de chegar à zona do rebaixamento, porque o Bahia não vai mais atuar. Então a derrota hoje do Bahia é essencial, é ligar sim o secador e torcer para a derrota do Bahia. Mas é se ligar também, porque vou chegar novamente aqui no meio e vai aparecer aqui ao lado os próximos jogos de cada clube. Olha os confrontos que teremos pela frente. O Vasco enfrentará Atlético amanhã, Corinthians na terça, Grêmio no final de semana que vem e fechará a rodada no meio da outra semana contra o Red Bull Bragantino em casa. O Bahia tem 38 pontos, enfrenta Corinthians, São Paulo, dentro de casa, na Arena Fonte Nova, América Mineiro na Independência e Atlético Mineiro muito provavelmente da Arena MRV, ou aliás, perdão, dentro da Arena Fonte Nova. Rodada difícil também que o Bahia terá pela frente, rodadas. Goiás, na minha opinião, rebaixado, tem uma tabela dificílima. Enfrenta o Cruzeiro na Serrinha, depois enfrenta o Grêmio na Arena, enfrenta o Fortaleza no Castelão e fecha contra o América Mineiro dentro do Independência. Cruzeiro, uma tabela dificílima. Goiás fora, Atlético Paranaense no Mineirão, Botafogo no Newton Santos e Palmeiras dentro de casa. O Cruzeiro enfrentará 3 adversários pela frente
que ainda sonham ou com o título ou com a Libertadores. E o Santos também terá difícil tarefa pela frente. Botafogo no Newton, Fluminense dentro da Vila Belmiro, mas é uma equipe de muita qualidade, treinada por Fernando Diniz, o atual campeão da Libertadores. Atlético dentro da Arena e Fortaleza dentro da Vila. Então, torcedor, hoje não é tarefa fácil para mais ninguém. Todas as equipes que estão nessa parte de baixo, principalmente esses 5 que são os principais, né, aí na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, ainda tem chance. Essa rodada será decisiva e definirá como ficará essa briga até o final. Dependendo, se o Vasco ganhar o seu jogo, se o Cruzeiro perder, se o Santos perder, se o Internacional perder para o Red Bull Bragantino e o Fortaleza perder para o Palmeiras, pode mudar tudo. Porque, como a gente trouxe, o Vasco poderá terminar essa rodada, caso vença, o Atlético e os adversários de cima percam, na 12ª colocação ou até na 11ª. Então, tá tudo muito embolado e essa rodada vai definir. Se a nota de corte for realmente 46 pontos, essa rodada definirá completamente a reta final de Brasileirão. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta sexta-feira. Amanhã às 7 horas da manhã em ponto estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.